Pra gente, né, passar esse assunto de São Paulo, que sua carreira é vasta, tem muita coisa. Você jogou com o Lucas, você era uma das joias do São Paulo, você jogou com o Lucas e com o Oscar. Realmente são diferentes, você que treinou com esses caras? Eram diferentes, jogadores acima da média? Você via que tipo, tinha um outro patamar? O bom que assim, é falar de uma coisa que tá todo mundo vendo, né? É fácil, né? Então, assim, é nítido que os caras são diferentes, né? E o que faz eles serem diferentes também, né? Cara, compromisso, dedicação, amor à camisa. Posso citar muitas coisas. Muitas coisas. O Wellington falou uma coisa importante agora, compromisso, né? Compromisso, O Wellington, à medida que a carreira dele foi avançando, ele foi se tornando referência também dos clubes onde passou, capitão também. E aí eu queria também pegar esse gancho. Como é que era o Rogério, cara? O líder Rogério Ceni, cara? Porque muita gente fala, pô... É uma opinião que muita gente, eu acho que quem não é São Paulino, ou quem não convive no São Paulo, tem muito essa opinião. Porque o Rogério era arrogante, que era meio mal e tudo mais. Mas até ver o Rogério pra tirar foto, né? Exatamente. Viu ele... pede a selfie. Mas ver o Rogério quer tirar a foto. Como é que era esse líder, esse capitão que realmente, cara, ele é um ícone do São Paulo. Você fala de São Paulo, você lembra de Rogério Ceni, né? Como é que era essa liderança dele ali? Incomodava realmente os jogadores, ou os jogadores entendiam que fazia parte do processo? Tá louco. É um dos maiores líderes que eu tive de estar perto e ter aulas de graça, vamos dizer assim. Rogério, cara, era incrível. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, literalmente, do clube. Nenhum outro atleta trabalhou mais, né? Pode ter trabalhado igual, mas mais que ele, não. Eu tive muitos anos do lado dele, né? Foram 7 anos ali como profissional do lado dele, jogando, e depois eu peguei ele como treinador ainda. E é um cara dedicadíssimo ao São Paulo, a profissão dele agora também como treinador, faz questão de levar a bola, levar a cone agora como treinador. Assim, pra mostrar que, independente dele ser o Rogério Ceni, ele quer pagar o preço pra ser o melhor, entendeu? Sim. Não é, se fazendo, é um cara que fala assim, acho que meus treinadores não faziam isso, deveria fazer, não deveria deixar pra outro fazer, porque acho que é a linha de trabalho dele, sabe? Ele colocou. Então, assim, falar do Rogério é muito fácil, cara, porque eu via muito nele, assim, eu falei, caramba, velho, como é que esse cara trabalha tanto? Às vezes o cara saía do CT 8 da noite pra estar no outro dia, 5 da manhã de novo, mas assim, 5 da manhã porque ele queria, né? Porque ele vivia o São Paulo, se quisesse, podia chegar em cima da hora. Imagina, eu fico imaginando, assim, quando ele chegava em casa, a esposa dele falava assim, vamos almoçar, vamos lá no CT. E acontecia isso. Ele levava a esposa pra almoçar no CT? Acontecia, ia com a família dele dentro do CT, porque ele amava o clube, ele vivia aquilo, entendeu? Então, assim, é um cara que descarta comentários, né? Como liderança, como pessoa, as pessoas que nem a gente tá falando. As pessoas falam da arrogância, falam do jeito dele, porque não conhece ele. Né? E quando vê ele, quer tirar selfie. Entendeu? Então, assim, cadê a coerência, né? Se eu não gosto daquela pessoa, eu não vou tirar foto. Mas quem vê ele, cara, quer tirar uma foto porque o cara é um ícone. E vencedor, né? O cara tem uma DNA de vencedor. Tem até aquele vídeo da preleção, que você tá do lado dele, que viraliza sempre que o Rogério é campeão. Vamos fazer história, tal. Ele tinha essa gana de conseguir mexer com o seu ímpeto, né? Mexer com o brio dos jogadores. Ele era um líder nato. Então ali, quando a gente entrar num jogo, as palavras é sempre do capitão, sempre da liderança, né? E eu fico imaginando a dificuldade também que ele tinha pra sempre poder trazer algo para que você pudesse se motivar. Mas, como que você vai se motivar... Estando no São Paulo, igual o Muricy fala muito isso. Tá no São Paulo, tá com salário em dia, tem a premiação ali. Torcida gritando o nome. Lotado o estádio, né? É tudo muito bom. E ainda assim vem o cara e consegue te dar um up a mais ainda. Imagina a dificuldade que ele tinha de liderar aquilo e vir sempre com uma palavra de incentivo, de força, até mesmo nas dificuldades, que teve muitas no São Paulo. Poder acreditar e tá liderando e tá falando e tá, né, trazendo o time e tá lavando a roupa suja no interno e tá pegando aquele que tá fora e
e trazendo, né? E tá pegando aquele que quer sair e deixar o cara sair, valorizar aquele cara que quer ir embora e realizar o sonho de jogar na Europa, aquela coisa toda. Cara, tem uma história, né? Não sei se é verdade, não sei se você tava lá ainda, que ele tinha um certo atrito com o Ney Franco, que ele queria meio que dar alguns pitacos na escalação. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Claro que era pro bem do time, né? Nada, eu acho que depois de uma maturidade que eu tenho assim hoje no futebol, é natural que hoje, com a leitura que eu tenha, eu vou entender que talvez se fizesse um outro movimento seria legal. Porque você tá dentro de campo, né? E você tem uma leitura diferente de quem tá fora. Por mais que esteja na beirada. Sim. Né? Não tinha discussão, não tinha, pô, eu vou escalar esse, eu vou mudar isso. Nunca teve, né? Nos bastidores ali nunca teve isso. Ele sempre foi muito cara de ler o jogo. Então é por isso que tá... Treinador. Pô, por isso que é sucesso no Bahia aí, o cara faz campeão todo mundo brasileiro jogar, com o Flamengo. entendeu? Então assim... O cara já tinha essa visão, né? Já, igual o Felipe Luiz aí. Sim. Todo mundo fala, pô, o Felipe Luiz era o cara que mais lia jogo jogando. O Rogério sempre foi esse cara. Agora conta aí agora uma parte boa. Uma dura que o Rogério te deu aí. Lembra uma dura que você falou, puta que pariu, o presidente chegou agora. Não, assim, eu nunca tomei uma chegada, assim, de dura muito forte nos clubes que eu passei, assim, tipo, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu já fazia antes, entendeu? Caraca, né? Eu já fazia antes porque era onde eu queria estar, entendeu? Líder, né? Eu já queria poder fazer o meu máximo, porque eu cheguei onde eu cheguei dando o meu máximo. Passei referência. Dando o meu máximo. Talvez aquele outro jogador que estava ali no banco tinha mais qualidade, mas não tinha a mesma fome, a mesma vontade que eu. Então isso ultrapassava. Então quando eu vinha alguém falar comigo, vinha com muito cuidado, porque já sabia que eu era muito dedicado. Então eu vinha mais com um toque. Pô, ó, faz isso, faz aquilo. Não era uma dura. Pô, vai lá e tal, faz isso, entendeu? Sim. E, cara, aí... Passando um pouco aqui, 2012 campeão e tal, você tava muito próximo de ser vendido. Eu lembro que até teve quando o Jadson chegou no São Paulo, na época que podia fatiar o jogador, o São Paulo dá uma porcentagem do seu direito econômico pro Shakhtar, e tinha alguns clubes sondando ali, né? E você teve uma lesão, infelizmente, né, no ano seguinte. Tem alguma história de algum clube que você iria, alguma coisa que aconteceu? Porque estava muito próximo de ser vendido mesmo pra fora, né? Sim. Não, eu recebi oficial mesmo, eu recebi a proposta da Inter de Milão, e do Galatasaray. Isso que qual ano? 2013? E o São Paulo, nessa época, não brigava pra cair, também não brigava pra ser campeão. Sim. E, de fato, teve essas conversas de sair. E, na época, eu tinha preferido ir pro Galatasaray, porque era 5 milhões de euros a mais, né? E eu falei, pô, acho que o Galatasaray tá valorizando mais nessa questão. Então, eu quero ir pro Galatasaray. E começou essas conversas com o empresário na época, com a diretoria, né? Acabou não acontecendo, até tivemos uma conversa bem próxima com o Turco, né? E nessa reunião a gente crava que vai pro... Nossa, chegou a fechar mesmo. Só que sem assinar. E nessa reunião ele leva uma camisa e fala assim, agora vamos tirar uma foto oficial para poder falar que você tá no Galatasaray. Aí, na época, o meu empresário falou assim, não vai tirar, até porque não foi assinado os papéis. E não caiu dinheiro nenhum na conta, nem do São Paulo, nem do Wellington, nem de ninguém. Sim. Então, assim, vamos fazer as coisas da forma passo que tem a passo. Ser feita, em respeito ao São Paulo também, né? Porque, pô, imagina vazar uma foto minha sem ter assinado, com o São Paulo ter dado autorização e assinado. E ia ser uma falta de respeito com o clube que me formou e me deu toda a estrutura que tinha dado para chegar naquele momento, né? Então a gente acabou optando em não assinar, não tirar foto nessa época, mas sim chegou essa proposta, depois chegou o Porto, o próprio Internacional, quando eu saio do São Paulo, depois dessa janela, que eu não saio e o Juvenal sai, e vem o Aidar. Sim. E aí o Aidar pega e fala assim, o Juvenal... Legal, gostava de você, só que eu acho que você tá há muito tempo aqui. Aí eu falei, pô, eu nasci aqui, praticamente. O que você quer que eu te diga? E o resto da história a gente já sabe, né? Aidar, né? Não, mas eu tive uma discussão com ele mesmo, nos bastidores. Mas porque ele é uma marra do caramba também, né? Já chegou. Assim, eu tive pouco
contato com ele, pouca relação, mas o contato que eu tive com ele foi, tipo assim, sério. Então, ele falou, eu acho que você tá muito tempo aqui, acho que deveria ter te vendido, e eu, assim que eu vou ser presidente, se chegar qualquer proposta pra você e o treinador, você quiser ir, eu vou te liberar. Eu falei, pô, beleza. Obrigado pela consideração aí de toda a dedicação. Mas assim, do nada? Teve algum motivo pra ele chegar Não, e... do nada. Ele era assim, cara. E aí eu falei assim, pô, obrigado pelo reconhecimento de todos esses anos dentro do São Paulo de dedicação. E aí ele pegou e falou assim, não, a gente somos muito gratos, só que eu acho que tem que reformular e você tá fora do que eu penso. Obrigadão, o melhor do mundo. Eu falei pra ele. Porque eu também não... Sim, claro, pô. Obrigadão, o melhor do mundo. Ele falou, como é que é? Eu falei, você é o melhor do mundo. Pra você vir desse jeito, nem é presidente ainda, tá falando assim comigo. Obrigado. E aí foi quando ele assume, o Juvenal vai pra Cotia. Sim. Né? E aí eu me lembro que teve um jogo do São Paulo contra o Inter. Eu tô no banco. Eu acho que já mando dele, de não me pôr, pra desvalorizar. O Inter acaba, o D'Alessandro, o pessoal do Inter ali, o Abel, falou assim, pô, a gente tá vendo que você tá chateado e tudo mais, você não quer vir nos ajudar 6 meses? Eu falei, pô, pode ser uma boa, né? Já que ele falou que se chegasse qualquer situação e ele não me quer aqui, né? Já que ele não me quer dentro do São Paulo, como que eu vou jogar se o presidente não me quer? Sim. Eu tenho que sair. Foi quando eu vou pro Inter, vou por conta desse motivo. Sim. E... Parênteses pro Aidar. O Aidar faz isso com o Wellington, o cara desde sub-14 no São Paulo. Cria do São Paulo, jogando pra caramba, deu título, correu pra caramba. Mas pra quê, né? Trazer Iago Maidana, aqueles esqueminha, tudo que saiu na mídia que a gente já sabe, né?